Salve, salve, galerinha! Desde já tá aqui o like aí nesta aula. Compartilhe essa aula aí com vários outros alunos ou quem queira também aprender mais um pouco sobre de história. Então, galerinha, vejamos aqui que nós vamos estar falando da Inglaterra, de algumas revoluções que vai acontecer até chegarmos na Revolução Industrial. Então, veja que nós vamos na sequência aqui. Galerinha, veja bem aqui, ó. Aqui nós estamos falando de Londres, na Inglaterra do século XV. Perceba aqui, galerinha, como a Inglaterra, Londres, não era desenvolvida ainda nesse período. Vamos aqui para uma revisãozinha básica. Ó. Vejamos aqui. Nós vamos falar... Deixa eu apagar bem aqui. Né? Pronto, ó. Então, vejamos aqui, galerinha, na sequência desta aula. Então, vejamos aqui, ó. Nós vamos falar de Henrique, ó, galerinha. Henrique VIII, galerinha. Então, Henrique VIII vai deixar sua filha como herdeira. Então, vejamos aqui, o rei Henrique VIII, ele era da dinastia anglicana, né, da igreja anglicana. Por quê? Eu vou só fazer um breve resuminho aqui rapidinho, galerinha. Vejamos, ó, Henrique VIII, ele vai romper com a igreja católica, ele vai romper com a igreja católica, pois a igreja não queria anular o seu casamento e para que ele pudesse se casar com Ana Bolena, né, que a sua esposa, ela não poderia ter filho. Então veja aqui, aí nós vamos ter na sequência Elizabeth I. Elizabeth I, galerinha, era filha, né? Eu vou estar só fazendo logo esse resumozinho aqui. Lá na frente vocês vão ver a imagem dela. Então, Elizabeth I, ela era da dinastia... Qual dinastia, prof? Da dinastia Stuart, viu? Então, vamos ter a briga bem aqui, ó. Então, Elizabeth I era da dinastia Stuart, e do qual, galerinha, ela vai ser conhecida como a Rainha Virgem. Por que Rainha Virgem? Porque nenhum relato disse que ela teve relações sexuais e ela não vai se casar e não vai deixar também herdeiro, né? Então, se ela teve ou não, alguns historiadores não têm essa certeza, mas pelo menos dizem, né, a maioria, que ela não se casou, então não tem como saber se ela teve relações com homens ou não. Então, vejam aqui, Elizabeth I era da dinastia Stuart, e a briga pelo trono inglês vai ser porque ela não vai deixar herdeiro, né? Para vocês terem uma ideia aí, é o que vai acontecer, a briga dentro da região da Inglaterra. Então vamos na sequência aqui, galerinha, ó. Então, se vocês perceberem bem aqui, quem era, professor, esse cidadão aqui, mais esta moça, né? Quem era eles? Qual era a utilidade deles, né? Então, galerinha, veja aqui, ó. Esses dois aqui, eles eram, né, podemos dizer assim, membros de uma elite, né? Aquela elite mais, dizer assim, mais baixa. Então, vejam que eles eram nobres da gentry. Eles eram nobres da gentry, eles eram pequenos proprietários, viu? Pequenos proprietários de terras, para vocês terem uma ideia bem aqui quem era esses dois aí nesta imagem.
Galerinha, vejamos bem aqui, ó. Para vocês terem uma ideia, a Inglaterra até o século XV, ó, vou botar bem aqui assim. A Inglaterra, o século XV, a Inglaterra era uma nação muito pobre, era, ó, uma nação muito pobre, pois ela não se desenvolvia, era uma nação muito pobre. Para vocês terem uma ideia, quando falarmos aqui do século XV, veja aqui, galerinha, que eu vou estar detalhando aqui para vocês. Vamos lá. Veja aqui, galerinha, ó, no século XV, veja bem aqui o século XV, para vocês terem uma ideia, ó, a questão dos campos, ó, campos ingleses, e tinha só apenas uma finalidade, na realidade era mal distribuído, então tinha uma finalidade. Os campos ingleses era o que, professor? Ó, basicamente, vejam aqui, galerinha, ó, basicamente para a produção de alimento, para a produção de alimentos, galerinha, vejam comigo, de alimentos, para vocês terem uma ideia, ó, de alimentos, pastoreio, né, as pessoas que sobreviviam, e pastoreio de animais. A questão da lã era pouco desenvolvida, só na sequência que vai ter o desenvolvimento mais, né? Que vai ter o cercamento, ó, a obtenção de lenhas. Então, galerinha, veja aqui a finalidade que os campos lá ingleses tinham no passado. Vocês estão tendo, galerinha, um panorama do que aconteceu lá no passado, ó. Eu vou fazer bem aqui, galerinha, ó. Vamos dizer que isso aqui é um pedaço de terra, viu? Eu vou colocar bem aqui assim, ó. Isso aqui é um pedaço de terra, ó. Viu? Pedaço de terra inglês. E um detalhe aqui, galerinha, ó. Esta terra, vejamos aqui. Estas terras, ó, por exemplo, se fosse aqui, eu vou colocar mais aqui, ó. Mais um pedaço de terra. Veja aqui, galerinha, vocês podem fazer também do jeito que eu estou fazendo, ó. Então, isso aqui, galerinha, eram terras, viu? Isso aqui eram pedaços de terras ingleses. Vejam aqui, galerinha, até o presente momento, nós não estamos falando de cercamento. Veja aqui, galerinha, até o século XV, a Inglaterra era um dos países mais pobres, podemos dizer assim, da Europa. Para vocês terem uma ideia, como é que vai ter um salto muito grande? É claro que o Brasil vai ter uma participação muito grande com a questão do ouro, que o ouro do século XVIII vai ser destinado para lá. A Revolução Industrial vai acontecer no século XVIII. A questão do Maranhão vai estar envolvido, né? A questão do algodão, ainda vou falar ainda, quando estiver falando da Revolução Industrial. Quando os Estados Unidos tornassem independente, em 1776. Então, fiquem de olho, ó. Então, galerinha, estas terras, bem aqui, ó. Estas terras, né? Por exemplo, bem aqui, essas terras bem aqui, poderia ser do rei, né? Vou botar aqui. Essas poderiam ser do rei. Essas terras aqui poderiam ser de um nobre, né? Eu vou colocar bem aqui. Deixa eu apagar e colocar direito, ó. Essas terras bem aqui, galerinha, poderia ser de um nobre, né? Vou colocar bem aqui. Eu vou até colocar, galerinha, de outra cor para ficar mais bonito, né? Então, vejam comigo aqui, ó. Então, essas terras poderiam ser de qualquer pessoa, ó. Então, por exemplo, essas terras bem aqui poderia ser do rei, ó. Poderia ser do rei. Esta outra terra aqui poderia ser de um nobre. Ou aqui, ó, um simples proprietário, viu? Ou um simples proprietário. Poderia ser de um simples proprietários. Ou, podemos dizer assim, rei, podem botar aqui mais um nobre. Poderia ser aqui, ó, a questão de uma gentry, né? Gentry.
gentry, né? Então, vejamos aí. Então, galerinha, estas terras, vejam aqui, ó, todas estas terras bem aqui, olha aqui, ó, poderia ser usada por todos, qualquer pessoa, galerinha, qualquer pessoa, poderia ser nobre, poderia ser um camponês, não importasse, para vocês terem uma ideia, porque os próprios camponeses, eles cultivavam qualquer terra dessa. Por exemplo, se eu como um camponês estivesse cultivando aqui, nesse período aqui era minha esta terra, mesmo que não fosse, né? Mesmo que fosse só para a minha produção. Então, veja aqui, as terras do rei, do nobre, dos simples proprietários, da gentry, né? Que são a camada social que vai surgir, né? E vai ter terra. Então, todas essas terras aqui, galerinha, poderiam ser usadas por todos. Qualquer pessoa poderia usar estas terras bem aqui, para vocês terem uma ideia bem aqui, galerinha, do que foi essa questão da Inglaterra, como é que ela vai tornar-se uma grande nação desenvolvida que ela é hoje, na atualidade, e que foi no passado. Ó, então, galerinha, eu vou mudar bem aqui, então já dei uma pincelada bem aqui sobre a questão dos nobres. Galerinha, veja bem aqui comigo, ó. Nós vamos ter agora, na sequência, ó, aqui nós vamos ter, ó, lucro. Acho que dá para ver, ó. Bem aqui assim, ó, lucro de que, professor? Da lã. Pessoal, com o crescimento do lucro da lã nos séculos seguintes, né? Os proprietários enriquecidos, tanto eu quero aqui, ó, esse pequeno proprietário aqui que vai enriquecer, os pequenos que vão tornar-se grandes, que vão estar comprando, os nobres e tudo mais, ó, com o lucro da lã, eles vão agora ver que o comércio está crescendo. Então, com o crescimento da lã, né, o lucro da lã, ó, esses proprietários vão pedir o que, professor? Vão pedir cartas de cercamentos, galera, ó. Essas cartas de cercamento dava direito para esse nobre que estava enriquecendo a fazer o que, professor? A pegar estas terras e criar agora ovelhas, né? Então, com essa, vou botar bem aqui assim, ó, com essas cartas de cercamento, ó, vejamos aqui, ó, os campos, ó, campos agricultáveis. Olha aí, galerinha, veja comigo a ideia. Os campos agricultáveis, ó, foram o que, professor Eliseu? Substituídos por que, professor? Ó, por pastagens. Vocês estão acompanhando? Vocês estão tendo aqui a minha linha de raciocínio, galerinha? Como é que isso vai acontecer? Então, galerinha, veja aqui. Século XV, a Inglaterra era uma nação muito pobre, né? Os campos ingleses eram para a produção de alimento, pastoreio de animais e a obtenção de lenhas, né? Não ainda tinha esse lucro. Então, com o lucro da lã, é que vai fazer com que esses grandes aqui, podemos usar gentry, vão pedir carta para o rei para produzir tanto nessas terras aqui, né? Nessas terras aqui, ó. Estas terras bem aqui, por exemplo, se fosse a terra do rei, ela era umas terras, vou botar bem aqui assim, ó, terras comunais. Então, galerinha, essas terras comunais
todos poderiam trabalhar nessas terras dos nobres, nas terras dos pequenos proprietários, nas terras da gentry. Então percebam que essas terras eram trabalhadas pelo camponês. Aqui assim, galerinha, ó, quando acontece o lucro da lã, essas cartas de cercamento, aí nós vamos ter bem aqui o famoso êxodo rural, galerinha, ó. Então não esqueçam que o êxodo rural ele vai acontecer já na Inglaterra, para vocês terem uma ideia. Então a questão do êxodo rural ele acontece antes que tenha a Revolução Industrial, viu? A Revolução Industrial vai ser também problema. Então vejam aqui, ó, este êxodo rural aqui, ó, com a questão da pastagem, né? Então, se tem pastagem, o povo vai ser expulso dessas terras. Então, esse êxodo rural, galerinha, vai acontecer a partir de meados do século 17. Então, ó, do século 17, nós já vamos ter essa questão do êxodo rural. Então, para vocês terem uma ideia, ó, êxodo rural aqui, ó, muitos. Anotem aí, galerinha, muitos. O que, professores? Ó, camponeses foram... O que, professor Eliseu? Foram expulsos. Viu, galerinha? Foram expulsos de suas terras. Se tu fosse um pequeno, podemos dizer assim, né? Se tu fosse um proprietário pequeno, que não tivesse condição de manter, tu era expulso, poderíamos dizer assim, o grande chegava e tomava essa terra, porque ele dizia, eu estou com a carta aqui do rei, e eu estou desenvolvendo e eu vou agora tomar a tua terra. Então, percebam aqui, galerinha, que se algum camponês tinha um pedaço de terra, ele era expulso da dele. Então, para vocês perceberem, se tu fosse um camponês que não tivesse terra, que trabalhasse aqui na terra do rei, tu era expulso dessa terra. Porque o rei agora, ele vai dar carta para quem tinha condição produzir, vai ter a criação da questão da lã, da ovelha, viu? Então, vejam aqui, ó, de ovelhas, a criação de ovelhas que fala da lã. Então, percebam, galerinha, aqui um panorama tudo bem detalhado para vocês não esquecerem, galerinha. Eu espero que tenha bem entendido aí para vocês, viu? Então, para vocês terem uma ideia aí, o que vai acontecer. E um detalhe, ó, professor, me diz uma coisa, para onde vão essas pessoas que vão ser expulsas destas terras? Galerinha, muitos vão para a região da Inglaterra, né? Muitos vão para a região da parte da Inglaterra em si. E ó, aqui ó, nós vamos ter, né? Suas terras. Vou botar bem aqui assim, ó. Ó, ó, vejamos aqui, galerinha, ó. Deslocou-se para a cidade, anotem aí, galerinha, para a cidade e imigrou para as colônias, galera. Que colônia de onde, professor Eliseu? Colônias inglesas, galerinha. Essas colônias inglesas, principalmente na América do Norte, galerinha, o atual território dos Estados Unidos, galerinha. Estão me entendendo? Como esta aula está bem detalhada e resumida e ampliada, então eu espero que tenha dado esse entendimento para nós seguirmos agora para a sequência da nossa aula. Então, fique de olho aí, galerinha, porque nós estamos tendo aqui esse panorama, né? A gente pode estar resumindo aqui, né? Já na sequência, eu vou estar falando né, essa questão na sequência aqui, a continuação da Inglaterra. Então, vocês têm aqui um panorama
a Inglaterra do século XV, a Inglaterra que era uma das nações mais pobres da Europa. Então vocês estão tendo aqui este panoramazinho aqui, galera. Então, e um detalhe, no século XV, os campos ingleses tinham essa finalidade. Qual era, professor? Para a produção de alimentos, galerinha, pastoreio de animais e obtenção de lenhas. Vejam que essa era a finalidade da Inglaterra. Como lá não se produzia lã em grande quantidade, o comércio não estava crescendo, então não tinha essa utilidade que teve na sequência. Então, vocês estão tendo aí um panoramazinho e na sequência eu vou estar falando do parlamento e das revoluções, né, da revolução puritana, né, que vai acontecer, dinastia Stuart de Elizabeth I. Na sequência eu estarei falando com vocês. Galerinha, taque o fogo aí no like nesse canal, compartilhe com várias pessoas e fui!